Paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Todos estão me ouvindo bem, né? Eu quero ler o que está a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 8 em diante, de 8 até 10. Tiago 4, de 8, versículo 8 a 10. Eu já vou lendo a palavra. Diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçai-se, lamentai-se e chorai. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. O Senhor já está falando conosco desde o começo do culto, desde o início. Na primeira palavra, onde foi lido que uma coisa eu peço é estar aqui na tua casa, na tua presença. E uma coisa que nós te pedimos agora, que o teu Espírito Santo esteja fluindo aqui neste lugar. Que o teu Espírito Santo hoje esteja trazendo a palavra revelada aos nossos corações, abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos, para entender aquilo que o Senhor tem reservado para nós e sermos obedientes, porque como já foi dito hoje, a tua palavra é a luz para o nosso caminho. E assim, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nós estamos vivendo em uma geração, em uma época em que tudo é permitido, tudo não tem problema, tudo não tem nada a ver. Nós estamos vivendo numa época onde nós somos obrigados a aceitar, que ainda até hoje eu estava falando, é uma palavra, eu falava para você, me ajuda a lembrar, e depois eu lembrei, o sistema deste mundo. Nós somos obrigados a engolir o pecado deste mundo, sendo que a palavra de Deus diz o quê? Para nós não nos conformarmos com o que está acontecendo. Nós não podemos nos conformar com a situação que a nossa geração está vivendo. Mas infelizmente estamos assim. Nós estamos nos calando e não estamos nos levantando para ser ponte, para ser abrigo e luz na vida de alguém. E a palavra de Deus diz que nós não temos que conformar com as coisas deste mundo, mas infelizmente é assim que nós estamos nos comportando. Se nós pegarmos o capítulo 4 de Tiago, vai dizer lá em cima que eu e você, nós não podemos ser amigos do mundo. Quando eu escolho ser amigo do mundo, eu estou sendo inimigo de Deus. Nós estamos ficando frios, nós estamos ficando egoístas, não estamos mais nos importando. Nós temos casas, prédios aqui na frente e nós não estamos nos importando se essa vida já conhece ou não a Jesus, se ela já foi apresentada o caminho da salvação, porque nós estamos nos preocupando somente com os nossos interesses. Eu vou para a igreja porque eu preciso ser cheio, eu vou para a igreja porque eu preciso renovar, eu preciso ouvir a voz de Deus, mas tudo aquilo que nós ouvimos fica guardado para nós mesmos. E nós não dividimos, nós não compartilhamos, nós não somos instrumentos do Senhor. Nós estamos vivendo uma época a qual nós aceitamos, não mais oramos pelos nossos pecados, não mais confessamos, não mais entristecemos. Já aconteceu tipo assim, a gente faz uma coisa, ai Deus me perdoa. Não. Nós não vamos lá de joelho e falar, Senhor, estou aqui na tua presença, pequei, errei. Nós estamos aceitando tudo e levando tudo de qualquer maneira e de qualquer jeito. E não entristecemos mais por aquilo que fazemos, entristecendo o coração do nosso Deus. Jovens estão perdidos, achando que a forma de vida que eles estão levando é a coisa mais linda e perfeita. E nós não estamos informando
nós não estamos avisando a eles que existe uma eternidade e que eles precisam se render aos pés do Senhor Jesus, que eles precisam buscar a Deus, que eles precisam ter comunhão, intimidade com Deus. Como eu ouvi hoje, jovens, vocês querem ter uma vida em paz, próspera e abundante? Honre teu pai e tua mãe. E infelizmente hoje nós não estamos vendo isso, porque os jovens estão distantes de Deus, estão longe em ouvir a voz do Espírito Santo. Só que hoje o Senhor, Ele nos chama ao quebrantamento. O Senhor hoje, Ele nos chama ao arrependimento. Ele quer que o nosso coração seja realmente um coração quebrantado diante de Deus, e que nós estamos pedindo isso desde quando começou o culto hoje, através dos louvores. Um coração quebrantado, um coração cheio do Espírito Santo, para viver a vontade do Senhor. Lá em Salmos 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salvo de espírito abatido. Que possamos atender esse chamado hoje, que possamos ouvir a voz do nosso Mestre hoje, do nosso Pai, e quebrantar o nosso coração. O grande privilégio de ter o coração quebrantado é saber que Deus habita em nós. Lá em Isaías 57:15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde espírito, para dar um novo ânimo do espírito do humilde e um novo alento para o coração do contrito. Ou seja, o que Deus está falando para nós nessa noite, que se eu orar, me arrepender, me humilhar diante de Deus, abandonar os meus erros. O que eu estou falando de erros e pecados, porque às vezes nós vivemos num constante. Eu faço uma coisa hoje e amanhã continuo, depois de amanhã continuo, e o pecado passou a ser morada na minha vida, porque pecadores nós somos, é fato, nós temos a natureza pecaminosa. O inimigo vai fazer com que constantemente eu saia da presença de Deus. Mas o que Deus quer falar para mim e para você hoje: eu não posso ter uma vida de pecado. Eu não posso ter, como acho que já foi dito aqui, se não me engano, um pecado de estimação. Eu não posso viver com aquilo. Eu tenho que ter uma vida transformada. Eu tenho que orar. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me prostrar. Eu tenho que chorar. Eu tenho que lamentar e dizer: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso abandonar isso, porque isso está me afastando da tua presença. Eu preciso ser uma nova pessoa. Não adianta eu vir aqui e falar assim, né, que nem nós cantamos recentemente: enche-me, quero viver algo novo, se eu continuo fazendo tudo que é velho, se eu continuo fazendo tudo aquilo que entristece o coração de Deus, se eu continuo deixando o Espírito Santo triste. Então eu preciso me arrepender. E quando a gente fala de uma oração, de um coração quebrantado, não é eu chegar e fazer: ó Senhor, a oração do amém, quando a gente está prestes a dormir: Senhor, perdoa os meus pecados e amém. Não, eu tenho que declarar um por um, fazer aquela oração sincera diante de Deus. Como diz lá no versículo de Tiago que nós lemos: eu preciso lavar as minhas mãos, eu preciso lavar o meu coração, eu preciso chorar, eu preciso me lamentar, eu preciso dizer: Senhor, eu não quero mais viver dessa maneira, eu quero ser transformado, eu quero realmente ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero realmente viver algo novo, uma novidade de vida. Eu quero mudar o meu relacionamento. Eu quero ter uma intimidade melhor com Deus. Eu quero abandonar tudo aquilo que ainda impede de eu ser totalmente abençoado e ter uma vida próspera. Eu quero deixar aquilo que está sendo um pontinho pequeno para o Senhor completar a obra que falta realizar na minha vida, porque Ele vai fazer a parte dele e eu tenho que fazer a minha. Ter um coração quebrantado
é dizer: Deus, eu estou disposto a viver a tua vontade. Deus, eu estou disposta a ter uma relação melhor contigo, a falar todos os dias contigo, se for toda hora. Esses dias eu vi uma mulher muçulmana dizendo que eles oram 5 vezes por dia para se purificar. 5. E eu faço essa oração rápida. Isso mexeu muito comigo na hora que eu falei: nós fazemos 5 orações por dia para a nossa purificação. Quantas vezes eu estou buscando ao Senhor para me purificar? Quantas vezes eu estou buscando ao Senhor para ser melhor? Quantas vezes para ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo, a vida de Cristo? Ser paciente, ter compaixão como Cristo? Quantas vezes eu estou indo até Deus? Quantas vezes eu estou disposto a viver um coração contrito? É muito gostoso, irmãos. Vai fazer acho que 22 ou 23 anos que eu estou na igreja e já vivi muitas coisas com o Senhor. Já tive momentos lindos com Deus, mas já tive momentos também que parecia que eu não ouvia a voz dele, parecia que ele estava distante, parecia que ele não estava me vendo, parecia que ele não estava me enxergando, que ele não estava ouvindo minha oração, que ele não estava falando, porque o meu coração já não estava mais quebrantado, o meu coração já não estava disposto mais a se derramar diante de Deus. E se nós olharmos aqui, no versículo lá de Tiago, ele fala o quê? Que na hora que eu fizer isso, na hora que eu me lamentar, na hora que eu me prostrar, na hora que eu me colocar ali no jeito que Deus quer, Ele nos colocará numa posição de honra. Porque Ele fala que humilhai-vos perante a mão do Senhor e Ele vos exaltará. Será que nós como igreja, nós estamos dispostos a se derramar na presença do Senhor por completo? Será que nós estamos dispostos de viver essa promessa de Isaías, que aquele que habita no alto e sublime trono está disposto a habitar em nós, quando Ele ver o nosso coração ali, entregue, derramado, prostrado no altar dEle, e aonde Ele traz um refrigério, um alívio para o nosso coração? Será que nós estamos querendo viver isto com Deus, ou só nós queremos as bênçãos materiais, aquilo que a gente acha que devemos merecer e que Deus tem obrigação de nos dar? Eu não vim a semana passada, mas eu ouvi a pregação. Será que nós estamos dispostos a trazer o céu aqui na terra? Será que nós estamos dispostos a viver esse relacionamento com Deus e impactar essa geração? Mostrar que existe realmente uma vida nova, uma transformação? Será que eu estou disposto a confessar e a me arrepender por completo de tudo? Até coisas que nós esquecemos, que ficou lá no passado. É momento de nós entregarmos ao Senhor e deixar Ele sarar a nossa terra, cuidar das nossas vidas. E quando nós fizermos isso, nós vamos viver coisas lindas diante de Deus. Uma oração que eu acho que é um exemplo de quebrantamento de Davi. Eu vou ler alguns trechos para vocês, que está lá em Salmo 51. Salmo de Davi para ser cantado pelo principal cantor do templo. Esse salmo foi escrito quando o profeta Natã acusou Davi de ter cometido adultério com Betseba. O Deus, dai-me perdão por causa do teu grande e fiel amor. Apaga a terrível mancha dos meus pecados pela tua misericórdia. Como eu disse, a oração de entrega, nessa oração, Senhor, perdoa os meus pecados. É essa oração que Davi fez: limpa-me completamente da minha culpa, deixe-me limpo dos meus pecados. Reconheço que pequei vergonhosamente, o meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra ti, somente contra ti, e eu sei que condenas o mal que cometi. Tu tens todas as razões em me castigar, e o teu julgamento é perfeito e justo. Limpa-me, limpa-me com sangue purificador, e ficarei puro de verdade. E eu gosto do versículo 10, quando ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros.
Não me abandones e não tire de mim o teu Espírito Santo. Como eu já disse, às vezes a gente acha que Deus nos deixou, mas o que nós precisamos é reconhecer que nós somos dependentes de Deus e ir neste caminho. Senhor, eu preciso, não tira o teu Espírito Santo de mim. Traga de volta a alegria da salvação sobre a minha vida. Não me abandone. Eu sei que eu errei. Eu sei que ainda eu preciso ser liberto de vícios. Eu preciso ser liberto de tantas coisas que têm te deixado triste. Mas não tira o teu Espírito Santo de mim. Me convence a cada dia estar na tua presença e a viver a tua vontade, a viver a tua soberania, a viver o teu reino. Eu acho que o maior segredo do cristão é esse. Eu me entrego ao Senhor, busco o reino dele todos os dias, e ele vai cuidando da minha vida, e ele vai acrescentando as demais coisas. O grande privilégio de ter um coração quebrantado é ter a presença constante de Deus sobre as nossas vidas, e saber que ele está no controle de tudo e cuidando de tudo. E o segundo privilégio do quebrantamento é um impacto que nós causamos por aqueles que estão às nossas voltas. Eu quero falar um pouco para vocês de Manassés. Manassés foi filho de Ezequias. Ele foi o 14º rei de Judá. E o reinado dele iniciou com 12 anos e ele reinou por 55 anos. Ele governou Jerusalém por 55 anos. Manassés, ele não exerceu a liderança como seu pai. Ao invés de ele levar o reinado à presença do Senhor, ele promoveu idolatrias a Baal, reconstruindo os altares que já tinham sido derrubados pelo seu pai, promoveu práticas de magia, adivinhações, e introduziu ritos pagãos, altares indevidos, e foi ao extremo. Ele chegou ao extremo ao ponto de fazer sacrifícios humanos para adorar estes deuses. E foi tão extremo que ele sacrificou os próprios filhos do fogo para estes deuses. Ele entregou os seus filhos para adorar estes deuses. De tão extremo que foi a idolatria deste homem chamado Manassés. E ele continuou consultando feiticeiros, adivinhos, encantadores, e tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor ele fez. Deus falou com ele, mas ele não quis ouvir. E com todo este cenário crítico, ele foi conhecido como rei tributário. E com isso, Deus permitiu com que os reis das Sírias levassem Manassés cativo por um tempo. Deus permitiu que ele ficasse ali preso nas mãos destes homens. E quando ele chegou ali, da forma que ele estava algemado, com uma argola no seu nariz ali, aprisionado, eu creio que ele começou a refletir em tudo que ele tinha feito, em tudo que ele causou. E ali ele começou a orar ao Senhor. Quando eu estava meditando na história deste homem, na hora que fala que ele começou a orar a Deus, que ele começou a buscar, que diz assim em 2 Crônicas 33, 11. Por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés e colocaram-lhe um gancho no nariz, algemas de bronze, e levaram para a Babilônia. Em sua angústia ele buscou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus. Eu fiquei imaginando a oração deste homem. Eu fiquei por um tempo pensando, acho que ele virou e falou assim: Deus, me perdoa, me arrependo de ter levantado altares no lugar que era para ser seu, no lugar que era para ser a sua adoração. Me perdoa por eu ter trazido encantadores, feiticeiros, por eu ter consultado, ter praticado adivinhações. Me perdoa. Eu fiquei imaginando como deve ter sido a oração deste homem. E na hora que chegou na parte dos filhos, me perdoa de ter queimado os meus filhos, ter lançado os meus filhos
em favor desse Deus, me perdoa e me arrependo por tudo que eu fiz. A angústia do coração desse homem era tão grande, a tristeza de tudo aquilo que ele fez era tão grande, que fez ele ir buscar o Deus dos deuses, que fez ele ir se render e se prostrar ao único que é digno de receber toda adoração, todo louvor, toda a nossa prostração, toda a nossa devoção. Aquele que merece nós estarmos ali buscando a face dele todo tempo, todo instante, meditando na palavra dele todo tempo, todo instante, para que venha a transformação nas nossas vidas. E foi tão grande o que Deus fez na vida deste homem que ele foi liberto. Ele foi liberto, ele voltou para o seu reino e todos foram impactados. Todos os altares que foram levantados foram derrubados. Tudo aquilo que veio para trazer, para deixar o povo longe de Deus, ele tirou. O lugar que era de adoração de Deus, o lugar que era para exaltar o nome de Deus, o povo do seu reino começou a ir lá oferecer sacrifício e adoração ao Senhor. A oração deste homem não só levou ele de volta para a essência dele, para quem ele era e o que ele era em Deus, como o reino dele. Foram todos impactados pela presença do Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, e todos voltaram para Deus. Será que a minha oração, o meu quebrantamento, eu estou impactando aqueles que estão à minha volta? Quais os altares que foram levantados na minha vida, na minha casa? Quais as situações eu permiti? Será a feitiçaria, a idolatria entrar dentro da minha casa? Eu permiti essas situações dentro do meu lar? Será que eu estou deixando com que os meus filhos se percam? Eu tenho muito me preocupado com isso. Elas já estão numa idade que estão crescendo, e hoje ainda o Anselmo fez um comentário que me fez refletir muito. Será que nós estamos nos preocupando com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos filhos? Será que nós estamos chorando por eles? Será que nós estamos pedindo para que o Espírito Santo sussurre dia após dia para que eles estejam na presença do Senhor? Para que este mundo, para que esses altares que o mundo apresenta não seja levantado no coração deles? Será que eu tenho feito isso? Será que eu estou me levantando para que os altares que foram levantados nessa região para adorar aquilo que não é para ser adorado, eu estou orando e chorando por essas vidas para que elas venham ao arrependimento? Manassés se quebrantou diante de Deus. Manassés se humilhou diante de Deus. Manassés impactou o seu povo para voltar ao Senhor. Nós não estamos mais em tempo de brincar. Uma pandemia está aí consumindo tudo. Hoje eu vejo pessoas que, ao invés de orar, pedir para Deus dar direção aos nossos governantes, têm amaldiçoado, principalmente o nosso presidente. Será que eu tenho orado por ele? Porque ele está na posição de Manassés, ele tem o poder também de trazer a nação a adorar e se prostrar diante de Deus. Será que nós estamos revestindo a vida deles em oração? Será que nós estamos chorando pela nossa nação se arrepender de seus pecados e se voltar ao Senhor? Um coração quebrantado transforma a vida, transforma a casa, transforma bairro e transforma a nação. Nós precisamos deste coração quebrantado. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor dia após dia. Como disse a mulher lá, com as heresias dela, com a fé dela, ora 5 vezes ao dia para se purificar. Às vezes a gente levanta nem para agradecer o dia. Só o fato de nós estarmos vivos, a gente não agradece a Deus. O pastor já disse isso aqui uma vez, eu vou dizer. A gente já está indo em 1 ano de pandemia. Eu glorifico ao Senhor porque nenhum dia eu fiquei em casa.
todos os dias eu tive que trabalhar. E todos os dias o Senhor me livrou dessa maldição. Todos os dias Deus me livrou dessa praga, dessa peste, dessa doença que tem entrado em lares, vidas, famílias, consumido e destruído. Será que nem isso a gente agradece? Quem dirá orar para que o nosso país se arrependa e se volte aos braços do Senhor? Quebrantamento é oração, arrependimento e atitude. Atitude. É isso que nós temos que ter essa noite. Eu vou orar, vou me arrepender e as minhas atitudes vão mudar. Eu tenho que ser o instrumento. Eu tenho que ser usado por Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que nem que for bater ali nos vizinhos. Ó, a gente está aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que proclamar. Eu tenho que trazer vidas para o Evangelho. Eu tenho que trazer vidas para os braços do Senhor. Eu tenho que levar vidas a este quebrantamento, a este relacionamento com Deus. Eu tenho que impactar todos aqueles que estão à minha volta. Quando nós temos um coração quebrantado, nós mudamos as nossas atitudes. Nós somos libertos. Porque o nosso relacionamento com Deus é tão grande, é tão íntimo e tão profundo, que nós somos pessoas melhores. Que possamos refletir nessa noite o que nós estamos fazendo com a nossa casa, com as nossas vidas, com os nossos filhos, com aqueles que estão em nossas voltas, com os nossos parentes. Eu tenho parentes que eu não tenho, por conta da religião deles, eu não consigo falar do amor de Cristo, nem para falar Deus te abençoe, porque eu sei que a resposta vai ser outra. Eles vão falar que é o Deus dele que abençoe, mas a gente ora por eles. E você ore também por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, da sua família, dos seus parentes, e busque a face de Deus constantemente, para que eles voltem e para que eles se entregam à presença de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento e fala: Senhor, se até aqui eu não me prostrei diante de Ti, se até aqui eu ainda não me arrependi como eu tenho que me arrepender, se até aqui eu não me entreguei a Ti como eu tenho que me entregar, que o Teu Espírito Santo hoje nos conduza. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada, Deus, por esse despertar, por o Senhor falar ao nosso coração. Senhor, nós precisamos nos quebrantar diante de Ti. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo se mova sobre as nossas vidas e que possamos nos render por completo a Ti. Senhor, nós precisamos ser libertos. Não podemos mais ser aprisionados por qualquer tipo de pecado, por qualquer tipo de pensamento, sentimento ou situações que vá nos afastar do Teu amor e do Teu altar e da Tua presença. Ó Senhor, que está no alto e sublime trono e que está disposto a habitar em nós. Por isso que hoje nós buscamos a Tua face e nós queremos nos render diante de Ti. Que nada, Senhor, venha mais atrapalhar o nosso relacionamento contigo. Nos leve a todos os dias a ter um coração quebrantado. Leva-nos a todo dia nos arrependermos, ó Pai, de tudo aquilo que Te entristece, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Senhor, eu oro por esta igreja. Eu oro por cada irmão que é desta igreja, por cada vida, Senhor. Até aqueles que não estão aqui hoje, eu clamo, ó Pai, nessa noite, por cada vida deste ministério. Por cada vida, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sondando e conduzindo aos Teus filhos ao verdadeiro quebrantamento, ó Deus.
Pai, nós precisamos ver este barco impactado, assim como foi Manassés, que trouxe todo o povo de volta aos teus pés. Nós precisamos proclamar o teu evangelho, nós precisamos ser luz nessas vidas, nós precisamos ser abrigo no deserto dessas pessoas, nós precisamos levar a luz que é a tua palavra. Que o Senhor hoje possa nos revestir do teu poder, que o Senhor hoje nos leve numa intimidade profunda contigo, que o Senhor traga uma libertação por completo nas nossas vidas, para ser usado por ti, para ser transformado e para trazer a salvação por aqueles que precisam ser levados para o teu reino, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por essa noite, e que o teu Espírito Santo continue alimentando as nossas vidas com essa palavra durante essa semana, e que possamos buscar em ti, Senhor, transformação, e que possamos buscar em ti, ó Deus, um relacionamento perfeito, íntimo, ao ponto, ó Deus, de viver maravilhas e experiências contigo espirituais. Que nessa noite o Senhor possa nos levar a um outro nível de intimidade, de comunhão e de relacionamento contigo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.